Olá pessoal, vamos para a nossa próxima aula a respeito de amplificadores de estágio único usando transistores bipolares, né? No final da aula passada nós falamos sobre a configuração emissor comum com resistência no emissor. Hoje a gente vai estudar sobre a configuração base comum, mas antes disso, vamos voltar um pouquinho no final da aula passada e eu queria mostrar para vocês uma coisa. Vejam só, está aqui a configuração emissor comum com resistência no emissor, tá? A gente fez todo um desenvolvimento aqui no final, né, para poder determinar o ganho, né? Foi esse desenvolvimento que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Começou aqui, né, nós começamos escrevendo VO, né, e chegamos até essa primeira expressão aqui, tá? Depois a gente fez algumas manipulações e conseguiu escrever também dessa maneira. Bom, o que eu queria mostrar para vocês é que existe um jeito da gente escrever essa expressão, tá? De uma forma mais simples, que a gente não precisa ter tanto trabalho, tá? Então, para isso, eu vou voltar aqui no desenho do circuito e a gente vai analisar a partir daqui. A forma que eu quero dizer para vocês é o seguinte: existe um método para calcular o ganho entre a tensão de coletor e a tensão de base. Vejam, como é entre a tensão de coletor e a tensão de base, ainda é necessário eu aplicar o divisor de tensão que eu tenho, né, entre RS e a resistência RI de entrada. Eu ainda preciso aplicar esse divisor de tensão, mas já vai ajudar no sentido que eu vou ter uma relação de ganho daqui para aqui. Tá? E como é que é esse método? É um método bastante simples. O que nós precisamos fazer é escrever uma expressão aqui, onde eu vou colocar a resistência total do circuito coletor. Quem é a resistência total do circuito coletor? Eu tenho RC para o terra, né? Lembre-se que eu estou fazendo uma análise de sinal, então eu vou matar essa fonte, trocar por um curto-circuito para o terra. E eu tenho RL para o terra, e eles estão em paralelo. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer aqui é escrever RC em paralelo com RL. Essa é a resistência total do circuito coletor. E qual é a resistência total do circuito emissor? Ora, no circuito emissor, eu tenho esse RE aqui. Esse aqui não entra por conta do capacitor do bypass, então a parte de sinal não passa por ele. Só que tem uma coisa que não está desenhada aqui no circuito que eu preciso botar, que se eu olhar aqui no modelo T, fica bem evidente para mim. Então eu vou até escrever aquela expressão aqui a partir do modelo T, vai ficar mais fácil da gente ver do que fazer aqui em cima, né? Então, deixando o modelo T aqui quietinho, eu posso escrever o seguinte, que eu vou ter aqui RC em paralelo com RL, dividido por quem? Aí do lado do emissor, olha o que eu tenho. Eu tenho a série entre RE minúsculo e RE maiúsculo. Então aqui eu posso vir e escrever RE mais RE. Acabei? Não, não acabei, né? Se vocês lembrarem, esse daí é uma parte apenas da solução. O que falta? Bom, falta o divisor de tensão entre RS e a resistência de entrada RI. Então é só eu vir aqui e colocar RI sobre RI mais RS. E aqui eu tenho a expressão do ganho A. Eu vou desenhá-la, escrevê-la aqui um pouquinho para baixo, para ficar mais evidente. Então, se vocês observarem agora, vocês vão ver que essa expressão que está aqui, que eu vou duplicar, na verdade eu vou cortar. Não, droga, deixa eu desfazer. Eu vou copiá-la, né? Então eu vou copiar essa expressão e vou colar ela aqui embaixo. E vocês vão comparar ela aqui comigo.
Então, eu queria que vocês comparassem essa expressão que eu vou circular aqui em vermelho com essa expressão aqui. E vamos ver qual é a semelhança dela. RC em paralelo com RL, RC em paralelo com RL. RE minúsculo mais RE maiúsculo no denominador, RE minúsculo mais RE maiúsculo no denominador. RI sobre RI mais RS, RI sobre RI mais RS. Ah, professor, e o sinal de menos? O sinal de menos eu esqueci, então eu peço desculpas a vocês. Mas de fato eu preciso colocar, tá? Então aqui eu vou ter que apagar esse pedacinho aqui. Ah, aqui não apaga porque é uma imagem, né? Então eu vou só deletá-la daqui. Então ficou faltando de fato o sinal de menos. Então eu vou apagá-la. Mas aqui eu vou corrigir. Né? Então aqui, para que fique correto, eu vou puxar um pouquinho para cá e vou colocar o sinal de menos que é devido. E assim a gente tem uma forma rápida de calcular a expressão do ganho. Tá? Essa mesma técnica ela também funciona na configuração emissor comum simples. Se a gente observar aqui, né? Puxar esse cara um pouquinho para cá. Se a gente observar aqui, eu posso botar uma separaçãozinha e eu posso escrever aqui a equação da resistência total do circuito coletor. Então vamos colocar aqui AV. Né? Quem vai ser a resistência total? Eu botei o AV aqui, eu botei só A. Botei só A. Era melhor botar AV. Pronto, agora sim. Que é o ganho de tensão, né? Então vejam. Aqui agora, ó, a gente vai usar a mesma técnica. AV vai ser igual. Tem o menos, sempre vai ter o menos, né? Então quem é a resistência total do circuito coletor? Ora, vai ser RO, vai ser RC, em paralelo com RO, em paralelo com RL. Tudo isso que divide a resistência total do circuito emissor. Quem é a resistência total do circuito emissor? Aqui eu não vejo, porque aqui está representado o modelo π, e ele é baseado em representar do lado da base, ele usa Rπ do lado da base. Mas do lado do emissor, né, aplicando a regra de reflexão de resistência, no caminho aqui que o sinal faz para a Terra, ele vai passar pelo resistor de emissor, Re minúsculo. Então, basicamente, aqui eu só preciso colocar Re minúsculo. Ah, está pronto? Não, não está pronto. Né? Na verdade, está incompleto. O que é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso puxar isso um pouco para cá. Né? Para poder representar aqui o seguinte. Eu preciso colocar aqui o divisor de tensão de entrada. Ri sobre Ri mais RS. Mas ainda não está igual. Isso, realmente, né? Tem essa expressão aqui, ó, dividido por RE, que aqui não se vê. Mas vocês lembram que RE é igual a alfa sobre GM, e, portanto, GM é aproximadamente igual a 1 sobre RE. Então, a única coisa que eu preciso fazer aqui é colocar esse RE que está no... substituir esse RE que está no denominador pelo GM. E aí eu reescrevo a expressão, dizendo que o AV vai ser igual a menos RI sobre RI mais RS que multiplica GM RC em paralelo com RO em paralelo com RL. E agora sim. Agora eu tenho a mesma expressão
eu teria aqui, certo? Então, dessa maneira, eu consigo escrever a equação do ganho de uma forma muito mais eficiente, sem eu precisar fazer todo esse cálculo que nós fizemos aqui. Ó. Acho que até dá para comparar aqui. Ó. Isso aqui foi o que nós fizemos, foi a forma inicial que nós fizemos, e agora foi como nós fizemos a partir dessa abordagem. Então vejam que dá bem menos trabalho. Tá? Então isso eu queria mostrar para vocês, né, antes da gente começar a estudar a nossa próxima configuração, que é a configuração base comum, que a gente vai continuar agora, tá bom? Bom, pessoal, então, dando sequência agora, né, na configuração base comum, eu peguei, notem aqui, né, pelo mesmo circuito inicial padrão, e agora a gente vai conectar as três opções que nós temos, entrada, saída e referência. A expressão base comum significa que a referência é na base. Então, eu vou conectar a referência aqui. Tá? Base comum, porque a base é o terminal comum de medição. Então, eu vou medir a entrada de um terminal para a base e vou medir a saída do outro terminal para a base, sempre em relação à base, que é a referência, por isso base comum. E onde é que eu conecto a entrada? A gente vai ver que a entrada a gente conecta aqui, ó. Então, aqui eu tenho o sinal VS e aqui eu tenho a resistência RS. Ah, e a saída? A saída a gente conecta aqui. Então aqui é o resistor RL e aqui eu tenho a saída VO. Tá? Então a configuração base comum ela tem a entrada no emissor, a saída no coletor e a referência na base. Então, em relação à configuração que a gente tinha estudado antes, a gente inverteu. Né? Antes eu tinha a entrada aqui e a referência aqui, agora nós invertemos. Só que vejam, com a conexão desse terra aqui, RB perde a função dele. Nós vimos que quando nós estamos polarizando por duas fontes de tensão, eu posso não ter RB, se eu não for conectar o sinal do lado da entrada, do lado da base. E é exatamente esse o caso, eu estou conectando o sinal de entrada do lado do emissor. Então, para fins de polarização, não preciso de RB. Ah, e para fins de sinal? Ora, para fins de sinal tem o capacitor bypass. Então, na prática, não passa sinal nenhum por RB. Então, se ele não é necessário para fins de polarização, e se também não passa sinal por ele, ele é desnecessário e eu não vou montar a configuração assim só para poder me manter naquele modelo. Então, eu vou tirar o RB daqui, né? Tirar o RB daqui, e nós simplesmente vamos conectar a referência na base. Tá? Bom, para analisar essa configuração, por conta da natureza dela, de que a sua entrada está conectada no emissor, fica muito mais fácil se nós utilizarmos a configuração emissor comum. Tá? Então nós vamos fazer a seguinte análise aqui. Eu vou descer aqui com o resistor. Na verdade, é melhor fazer assim. Desculpa. Vamos fazer assim. Eu vou ter aqui o resistor RC. Em paralelo com ele, eu vou ter o resistor RL. E aqui eu vou ter a tensão de saída. E isso aqui chega no coletor. Chegando no coletor, ele vem para a fonte de corrente controlada por tensão, GNVP. Tá? Aqui junta a parte da base, que está conectada no terra, e por aqui vem para o emissor. Vou ter o resistor RE, e depois eu vou ter aqui. Depois eu vou ter RE para o terra, lembrando que eu vou matar essa fonte, né, porque estou usando o teorema da superposição, não fica apenas a análise da fonte sinal, e tem o RS para o terra, passando por VS. Então aqui eu vou ter o RE aqui, né, e nesse ponto aqui eu vou ter o RE maiúsculo da polarização, e por aqui
eu tenho o sinal Vs e o resistor RS. E esse é o modelo que nós vamos usar na análise da gente. É o modelo T, que é mais apropriado justamente porque o sinal de entrada está conectado no emissor. Tá? Então vamos começar a fazer a nossa análise. Primeiro ponto, quem é a nossa resistência de saída? Ora, alguém poderia dizer, professor, e o resistor do efeito Early, né? O ROzinho minúsculo que conecta do coletor até o emissor. Ele não vai colocar? Tá? Não vamos colocar. Aqui seria o emissor. Nós não vamos colocar. Por que nós não vamos colocar? Porque a introdução do resistor RO, do efeito Early, ele complica muito a análise desse circuito, tá? Do ponto de vista das técnicas de circuitos elétricos, de análise de circuito que vocês conhecem, tá? E traz pouco efeito em termos de precisão numérica nos cálculos que a gente vai fazer. Então, se a gente precisa de um cálculo tão apurado, tão exato, a gente vai lançar a mão de um simulador e vai usar um recurso computacional. Para uma análise qualitativa, para uma análise à mão, né, que vai ter outra função que não ser exata, é mais para a gente perceber como é que o circuito funciona, é muito mais apropriado a gente simplesmente não colocar esse resistor RO e simplifica bastante a análise com pouca diferença de precisão numérica, como eu disse a vocês. Bom, então, se é assim, tá? Quem é a minha resistência de saída? A minha resistência de saída vai ser determinada aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui bonitinho. RO. É olhando a partir dali. Então fica bem claro para a gente que nessas condições a resistência de saída RO coincide com o resistor RC. Tá? Não é exatamente igual, mas dentro desse circuito que nós desenhamos, que nós eliminamos a resistência do efeito Early, é igual. Tá? Bom, e a resistência de entrada RI? A resistência de entrada eu preciso calcular ela aqui. Né? Ou seja, eu tenho que olhar a partir desse ponto aqui. E aí, como é que eu resolvo isso aqui? Veja, basicamente eu vou ter a seguinte situação. O RS não entra no cálculo da resistência de entrada, não é parte, mas vai entrar RI para o terra. Tá? Lembre que na hora do cálculo da resistência de entrada a gente não leva em consideração a fonte. Então essa fonte corrente aqui é como se ela fosse um circuito aberto. E eu vou ter RE para o terra, maiúsculo, e vou ter RE minúsculo para o terra. Então tem o paralelo dessas duas. Então minha resistência de entrada RI vai ser igual ao paralelo entre RE e RE minúsculo. E aí a gente tem um problema para um amplificador de tensão. Esse RE aqui é da ordem de centenas ou K ou dezenas de K. Né? Mas esse cara aqui normalmente é muito pequeno. Esse RE daqui é na ordem de dezenas de ohms. E se muito alto, chega a uma centena, 2 centenas de ohms, não é um valor alto. Então, isso aqui vai dar quase sempre aproximadamente igual a RE. E isso é uma resistência de entrada muito baixa para um amplificador de tensão. Dependendo do valor de RS que eu tiver, o divisor de tensão de entrada que eu vou ter, praticamente todo o sinal fica em cima de RS e muito pouca coisa chega para ser amplificada de fato. Então isso é um problema. Bom, por esse problema mais grave é que a gente vai ver que a utilização da configuração base comum sozinha, como amplificador de estágio único, é quase nunca utilizado. A gente está estudando aqui porque vai precisar depois em eletrônica 2. Já que a gente está vendo as configurações diferentes que tem, estamos falando dela. Mas ela nem cai em prova. Eu não peço em eletrônica 1 em prova. Tá? Por que eu não peço eletrônica 1 em prova? Porque a resistência de entrada dela é tão baixa que praticamente a gente não consegue ganho nenhum por conta da baixa resistência de entrada, que quase todo sinal de entrada fica em cima de RS e praticamente nada chegar para ser amplificado. Então a gente vai concluir rapidamente essa análise e já sabem de antemão que isso não vai ser pedido em prova em eletrônica 1, mas a configuração base comum, apesar dela não ter serventia significativa como amplificador de estágio único, ela é extremamente útil em amplificadores de múltiplos estágios. Inclusive, ela é parte fundamental de uma das configurações mais usadas de amplificadores, que é o Cascode, que a gente vai estudar em eletrônica 2. Tá? Mas aqui em eletrônica 1 a gente não vai se aprofundar nela. Bom, mas vamos determinar quem é o ganho, né? Para isso vamos escrever quem é a tensão de saída VO.
E nós vamos ver que VO, né, vai ser igual a essa corrente aqui, GMVP, que passa por esse paralelo. Então, GO vai ser menos, né, por causa do sentido que a corrente vai passar, GM, VP, e multiplica RC em paralelo com RL. Certo? Agora vem a pergunta, quem é VP? VP é essa tensão aqui, ó. VP é essa tensão aqui. E aqui, em cima desse resistor RE, deixa eu ver se eu mudo aqui esse negócio para ficar um pouco melhor de eu ilustrar o que eu estou querendo. Eu tenho uma tensão VI, onde VI vai ser igual a resistência de entrada RI sobre RI mais RS vezes VS. Então, ele é o divisor de tensão de entrada. Tá? Agora vejam, vamos comparar aqui. Ó. O VI, que tem a mesma polaridade do VS, tem o mais no emissor e o menos aqui no terra. Agora, olha o VP. Tem o menos aqui no emissor e o mais aqui no terra. Então, dessa análise, fica claro para a gente que VI é igual a menos VP, porque eles têm polaridades invertidas. Tá? Então, se eu vier aqui agora, eu vou substituir VO como sendo menos GM. No lugar de VI, de VP, então, eu vou botar menos, né? Porque VP é menos VI, e vou botar essa expressão aqui, ó. RI sobre RI mais RS VS RC em paralelo com RL. Bom, aí aqui eu posso escrever agora o seguinte. Menos com menos, mais. Então eu vou ter GM, aliás, antes do GM, eu vou botar o divisor de tensão de entrada aqui, RI sobre RI mais RS, GM, RC em paralelo com RL. Notem que sem o sinal de menos. Então, diferente da configuração emissor comum, que eu vou sempre ter uma inversão de fase, na configuração base comum eu não tenho. Na configuração base comum eu não tenho essa inversão de fase. Tá? Porém, como eu disse a vocês, né, é muito complicado usar essa configuração. Por quê? Porque o RI, na maioria das vezes, é muito menor do que o RS, por conta do fato de que o RI é aproximadamente igual ao RE minúsculo. Então isso praticamente inviabiliza o uso dessa configuração em amplificadores de estágio único, conforme eu falei para vocês. Tá bom? Então, basicamente era isso, né? Essa é a configuração base comum, e com isso agora fica faltando apenas nós estudarmos uma última configuração das configurações de amplificadores de estágio único que a gente vai estudar. Eu agradeço a vocês a atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.